queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família no nome de Jesus. A Igreja Católica é a primeira igreja que surgiu, a Igreja Cristã. A Igreja Católica é a igreja verdadeira. Pedro foi o primeiro Papa. O que diz a Bíblia? O que diz a palavra de Deus sobre isso? Nossos queridos irmãos da Igreja Católica afirmam que Pedro foi o primeiro Papa, que foi o fundador da Igreja Católica. E eles pegam como base para essa afirmação este versículo, está aqui no livro de Mateus, capítulo 16 e o verso 18, que diz o seguinte: também, Jesus falando, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preste bem atenção, que Jesus está conversando com Pedro e fala, tu és Pedro. A palavra Pedro significa pedrinha, pedregulho, pedra pequena. Agora, a palavra pedra significa rocha, uma pedra grande, rocha. Jesus é a rocha. Jesus é esta pedra grande. Então é sobre Jesus que edificou a igreja, Jesus que fundou a igreja. Não foi Pedro que fundou a igreja. Não, Pedro não é o fundador da igreja, mas o fundador da igreja é o próprio Jesus Cristo. Preste atenção que Jesus falou, tu és Pedro. Quem é Pedro? Ele. Agora ele fala, sobre esta pedra, ele, Jesus, sobre esta pedra, Jesus falando dele, edificarei então a minha igreja, sobre a pedra, sobre a rocha. Vou repetir para vocês entenderem bem. Ó. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra é essa? É a rocha. É Jesus. Jesus é a rocha. Jesus é a pedra. Então, o fundador da igreja não foi Pedro. O fundador da igreja é Cristo. Cristo que fundou a igreja, não foi Pedro. Agora, Pedro foi o primeiro Papa? Pedro foi o primeiro Papa ou não foi? Quando foi que foi a igreja começou a chamar o primeiro bispo de Roma de Papa? Quando foi? Na realidade, quando o cristianismo surgiu, não existia Papa, não existia ali padres, não existia a Igreja Católica Apostólica Romana, não. O que existia era a Igreja Católica Apostólica Cristã. Os princípios da igreja vinham de Cristo. Os princípios da igreja não vinham de Roma. Aí quando chegou Constantino, por volta do ano 317, por ano 320, que aconteceu? Aconteceu que ele colocou o paganismo dentro da igreja cristã. Aquelas grandes catedrais que pertenciam ao paganismo, ele então transformou uma igreja cristã. E colocaram o nome para a Igreja Católica Apostólica Romana. Os princípios não estavam mais vindo de Cristo. Os princípios agora estavam vindo de Roma. E o primeiro Papa, então, que começou a ser chamado, foi no tempo de Constantino, lá por ano 321, quando Constantino, então, entre aspas, disse que tinha se convertido ao cristianismo e colocou ali todos os seus santos que ele adorava dentro da igreja. Nem a fisionomia da imagem trocou. Ele pegava aqueles santos que eles adoravam, dizia, olha, isso aqui vai ser Pedro, isso aqui vai ser João, isso aqui vai ser Marcos, isso aqui vai ser fulano, e trocava e dava nome para todos os santos e colocou dentro da igreja, introduziu dentro da igreja cristã. Então, a partir desta data, a igreja cristã, que era a Igreja Católica Apostólica Cristã, se transformou na Igreja Católica Apostólica Romana, e essa igreja se prostituiu. O que é prostituiu? É adulterar os mandamentos de Deus. Por exemplo, o quarto mandamento que ela adulterou, trocou o quarto mandamento e colocou ali outro mandamento, e não tem no catecismo romano, lembra-te do dia do sábado para santificar, mas tem lá no catecismo romano, guardais domingos e festa. Adulterou vários mandamentos. Primeiro mandamento, não adorar a imagem, não fazer mais escultura para adorá-lo. Então trocou também esse mandamento e não existe no catecismo este mandamento. Acontece que
Adultério é prostituição. E essa igreja se prostituiu quando se misturou com o paganismo. É a primeira igreja? Sim, é a primeira igreja. É a verdadeira? Era a verdadeira. Mas ela se prostituiu, ela caiu. Lembram de Apocalipse capítulo 17, que fala lá da Babilônia? Aquela mulher que está sentada em cima de uma besta escarlata de 7 cabeças? Pois é. O que significa 7 cabeças? 7 montes, 7 colinas. Onde se encontra 7 colinas? Em Roma. E essa mulher significa igreja. Ela se encontra onde? Em Roma, no Vaticano. E ela tem um vinho, ela tem uma taça com vinho que prostitui os reis de toda a terra. Ela está embriagada, coberta de ouro, de pedras preciosas. Ela é a Babilônia. Apocalipse fala, Apocalipse capítulo 17 fala, a mãe das meretrizes da terra. Por que a mãe? Porque ela é a chefe de todo o cristianismo. E ela introduziu o paganismo dentro da igreja, misturou o paganismo dentro da igreja, se prostituiu e também fez com que muitas filhas delas também se prostituíssem, também adulterasse a palavra de Deus, adulterasse o que está na Bíblia, na palavra de Deus. Então, a igreja católica, apostólica, romana, é a mesma igreja, é a mesma mulher de Apocalipse capítulo 17, a meretriz. É aquela mulher que está em cima de uma besta escarlata. Uma besta significa poder. Quem foi que deu poder para esta besta? Foi o dragão, foi Satanás, como diz Apocalipse capítulo 13. Então o poder que essa igreja recebeu foi o poder do dragão, do diabo. E quando você lê, você vai para confirmar que realmente Apocalipse 17 afirma que esta igreja é a igreja romana, ela diz lá que perseguiu o povo de Deus por 1260 dias, ou 1260 anos, ou 42 meses, que dá total de 1260 anos. Cada dia em profecias é um ano, e essa igreja católica, apostólica, romana, com seus papas, perseguiu o povo de Deus, aqueles que não quiseram seguir os dogmas da igreja romana, matando em praça pública, queimando, jogando nas arenas para as feras comerem, e muitos deles foram torturados durante 1260 anos de perseguição. Começou em 538, essa supremacia da igreja católica, da igreja romana, essa perseguição ao povo de Deus, e só foi terminar 1260 anos depois, quando o general Betenier de Napoleão prendeu o Papa João Pio VI e levou acorrentado e prendeu ele lá e morreu na prisão. Onde você encontra essas referências? Você pode encontrar no Barça, Mirador Internacional e livro de histórias também da queda do Império Papal. Você vai encontrar ali, e também na Revolução Francesa, na história da Revolução Francesa, você vai encontrar essa referência que estou falando para vocês sobre a perseguição, sobre o aprisionamento do Papa João Pio VI, e durante muito tempo perseguiu a igreja. Então essa igreja que se prostituiu é a igreja católica apostólica romana. Era a verdadeira, era a igreja pura, mas essa igreja se prostituiu quando se misturou com o paganismo, misturou as suas doutrinas com o paganismo, misturou e não tem, colocando imagens para adorar, adorando padres, confessando os seus pecados a homens pecadores, adorando, se ajoelhando perante o primeiro bispo de Roma, perante o Papa, que eles chamam de a santidade, o pótife, né? Então eles adoram, se ajoelham e ele aceita a adoração. E lá no livro de 2 Tessalonicenses diz que ele está sentado esse poder do anticristo está sentado num trono como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses fala sobre esse assunto aí, você pode confirmar no livro de 2 Tessalonicenses. Eu vou ler para vocês aqui o que diz